Maranata! Tá fraco, né? Maranata! Quero cumprimentar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimentar você em casa, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, popular Cidade Alta aqui de Rolim de Moura, sinta o nosso abraço e o nosso convite também para você, tá? Chegando aqui no bairro Cidade Alta em Rolim de Moura, pergunte onde é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, está convidado. Nós temos cultos aos domingos, 19h30, quarta-feira, nosso culto de oração, agradecimento, também às 19h30, sábado, 8h50, a igreja está aberta com louvores. Depois nós temos escola sabatina, estamos estudando o amor e a justiça de Deus, um tema importante até o final do mês de março. E depois da escola sabatina tem o que eu vou fazer aqui, que é o culto divino. Muito obrigado por estar acompanhando a nossa página, Rádio WF no Facebook, e estar seguindo o nosso canal, Falando de Cristo na Estrada no YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês em casa, que Deus abençoe a todos vocês aqui na igreja. Vamos orar para falar com Deus, pedir que Ele nos capacite, que o Espírito Santo tome conta de nós. Querido Deus, amado Pai, estamos novamente na sua presença, Senhor. Por isso, mais uma vez, pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Receba também os nossos agradecimentos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo em prol de cada um de nós. Coloque em tuas mãos essa comunidade, assim como coloque em tuas mãos todos que estão assistindo através desse vídeo também, e todas as famílias por nós e por aqueles também representados. Em tuas mãos eu coloco agora, em nome de Jesus eu oro e peço que o Senhor conduza agora esse estudo bíblico que nós iremos fazer e nos ajude a compreender e, acima de tudo, a colocar em prática. Por isso, precisamos do seu Santo Espírito em nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, talvez saiba até mais de quem está aqui na igreja, né? Alguns irmãos aqui acompanham o nosso trabalho no canal, Falando de Cristo na Estrada. E o tema anterior é temer a Deus. E o paradoxo, como temer a Deus e não temer, porque a Bíblia vai nos fazer um alerta que, mais ou menos 300 passagens, dizendo que nós não devemos temer, não devemos ter medo. Enquanto o estudo que nós estamos fazendo, e eu pretendo fazer durante esse ano, de Apocalipse 14, tem uma mensagem séria, diz que nós devemos temer a Deus, dar glória a Deus. Como resolver o paradoxo de temer e não temer? E os autores que nós citamos, então, no vídeo anterior, na mensagem anterior, chega a uma conclusão. Quando nós tememos a Deus, nós não tememos a mais nada. Amém? Olha que bonito. Quando nós temos temor a Deus, nós não tememos a mais nada. Mas, ao contrário, quando não tememos a Deus, quando não temos temor a Deus, nós tememos tudo mais. Temos medo de todas as outras coisas, grandes, médias e pequenas. Então, quando tememos a Deus, não tememos a mais nada. Mas, quando não temos o temor a Deus, tememos todas as outras coisas. E essa igreja adventista do sétimo dia, ela é levantada por Deus novamente, porque essa é a igreja que percorre toda a história bíblica, mas ela é levantada por Deus novamente, num tempo determinado, para pregar as 3 mensagens de Apocalipse 14. O desafio, então, da mensagem de hoje, aqui na igreja adventista do sétimo dia, Cidade Alta, com esse tema em mente de Apocalipse 14, missão da igreja, é fazer um histórico do êxodo da igreja, que começa com a libertação do povo de Deus da mão dos egípcios, o encontro de Deus no Monte Sinai, formando com eles um pacto, uma aliança, e os termos dessa aliança, escrita num livro, onde foi aspergido o sangue de cordeiro, e as 2 tábuas escritas pelos próprios dedos de Deus, com destaque para os primeiros 4 mandamentos, como adoração ao Deus Criador.
e a relação do Êxodo com a igreja do Monte Sião. O que acontece no Monte Sião? Apocalipse 14 abre mostrando 144 mil que guardaram os mandamentos de Deus e que têm a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus é o remanescente e que estão citados como 144 mil sem mácula ou sem pecado, porque tem a justiça de Cristo sobre si, estão vestindo as vestes de Cristo, e Deus não vê eles como seres humanos como nós, mas vê eles como a justiça de Cristo imputada de graça sobre eles. Os 144 mil estão diante de Jesus ali no Monte Sião. Então, o desafio é do êxodo da igreja ao Monte Sião. É um estudo de adoração ética, de João Luiz Marcon. Não conheço, se algum dia tiver acesso ao vídeo. Estou usando o artigo dele para dividir com vocês em forma de mensagem. Amém? Em espírito de oração, você que está em casa também, porque o tema é importante, não só para essa igreja, mas para todas as denominações, porque como cristão, nós somos resgatados para resgatar as outras pessoas. O tema das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, do verso 6, a gente geralmente fala até o verso 12, né? Mas até o verso 13, até na última parte, tem sido desde os primórdios do Adventismo um ponto unificador das doutrinas da denominação. Ninguém discute. De identidade de sua origem e função profética. Essa é o chamar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Apocalipse 14. Função profética dessa igreja. Apocalipse 14. E também a sua missão ao mundo contemporâneo, ao mundo de hoje. Para quê? Qual é a missão? Preparar um povo para o encontro com o Senhor Jesus. Então, antes que você, meu irmão e minha irmã, por desconhecer o Adventismo, se tiver com vontade de fazer alguma crítica, porque às vezes, apenas pelo título que a gente posta no vídeo, alguém sem assistir o vídeo, tem alguma mágoa, alguma coisa que machuca ele contra um adventista, ele já vai e faz uma crítica lá. O que nós, adventistas, queremos é o teu bem. O que nós queremos é preparar você e a sua família. O que nós, adventistas, queremos é ajudar a preparar a humanidade para esse encontro com Deus. Então, nos queira bem, porque nós amamos vocês. Nós queremos ver vocês no céu. Você é meu irmão, você é minha irmã. E juntos somos co-herdeiros de Jesus, do planeta Terra e de todas as coisas criadas por Ele. Essa mensagem, que é um estudo, como eu disse, um artigo, tem como problemática qual é a definição de adoração ética em Apocalipse 14 e as suas implicações para o destino da humanidade. Ética, e guardo bem essa palavra, ética, no sentido de ser de valor moral de um indivíduo ou de um grupo. Uma adoração moral, uma adoração realmente de valor, de maneira individual ou de uma maneira de grupo como igreja. Ética também no sentido de orientar o comportamento humano, refletindo especialmente o respeito a quê? Respeito às normas e valores dados pelo próprio Criador. Se fosse para resumir dizendo, o Apocalipse 14, tudo que vai nos levando para o momento final desse mundo como nós conhecemos é adoração. A quem nós devemos adorar? E por que nós devemos adorar? Quem você adora? E por que você adora esse quem? Nós adoramos a Deus, e aqui já é revelado, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é aquele que virá novamente nos buscar, para que nós estejamos aonde Ele está, para todo sempre. Amém. E qual é o objetivo? O objetivo do estudo é definir a adoração ética do Apocalipse 14, como eu disse aqui no contexto de Êxodo 19 até 24 e Apocalipse 14. E a gente pode pegar Apocalipse 14, a gente pode voltar um pouco antes, porque esse agrupamento de estudo começa em Apocalipse 11, verso 19, né? Onde ali o mesmo evento que aconteceu em Êxodo, no monte,
vai acontecer aqui também em Apocalipse 11, verso 9, e pode se estender até Apocalipse capítulo 15, verso 4, e as suas implicações para o futuro do ser humano. Então, esse estudo, ele é importante porque ele fala justamente do futuro dos irmãos que estão aqui na igreja, mas o seu futuro, o futuro da sua família. A resposta ao convite de salvação, a resposta que você vai dar a esse convite, a resposta que você vai dar a essa mensagem é a adoração pactual ética. É a resposta. Então, por esse motivo, compreender e vivenciar o conceito fundamental de adoração, aqui Apocalipse 14, contribui para que cada ser humano aceite ou não a advertência e o convite divino da salvação, ou pode escolher também a sentença final, e a sentença final é a perdição. Então veja como esse estudo, ele é importante. A aceitação do convite, ou a negação do convite, vai impactar no resultado, ou salvação eterna, ou perdição eterna. Como envolve vida eterna ou morte eterna, é importante na vida cristã presente e também futura, né? Seja ela individual, como eu disse, também comunitária. Vamos recapitular rapidinho aqui no Sinai. Lá no Sinai, Deus conduz o seu povo a uma relação pactual, e quando eu falo relação pactual, é uma relação de aliança que envolve o culto a Yahvé. E por que nós citamos Yahvé? Porque Yahvé, YHWH maiúsculo, é o Deus da aliança, e é quando o próprio Deus ele entrega as suas leis de vida e de liberdade. Lá no Monte Sinai, ele entrega essa lei de vida e de liberdade para todos nós. Naquele momento representado por Israel físico, através do mediador chamado Moisés, o primeiro mediador da primeira aliança. Então, o evangelho eterno descrito no Apocalipse também inclui um mandamento importante. Aqui em Apocalipse 14 tem o tema que eu já citei aqui: temei a Deus. Temei a Deus é um mandamento. Assim, Apocalipse 11, 19, ele vai ecoar a presença de Deus no Monte Sinai. A primeira parada de Israel após o êxodo. Eu li duas versões diferentes. Uma versão bíblica diz que 60 dias depois, e a versão nossa missionária diz que 90 dias depois que eles saíram do Egito, eles chegaram ali ao Monte Sinai, e ao terceiro dia vai acontecer esse evento, né? A primeira parada de Israel após a saída do Egito. E mostra a intenção de Deus de honrar e fazer cumprir a sua aliança. Apocalipse 11, 19, então, está escrito que abriu-se no céu o templo de Deus, e dentro do templo de Deus foi visto o quê? Foi visto a Arca da Aliança. O que tem dentro da Arca da Aliança? Vocês lembram o que é a Arca da Aliança? Para que ela foi feita? Aquele caixote bonito de acácia, madeira nobre, revestida de ouro. A tampa era um propiciatório, tinha 2 querubins. Ela foi feita para abrigar as 2 tábuas da lei de Deus. Primeira tábua, 4 mandamentos, ensinando o homem a amar, adorar, temer a Deus. E a outra tábua, 6 mandamentos, amando o homem, ensinando o homem a amar e se relacionar com o próprio homem. Então, em Apocalipse 11, 19, está dizendo que abriu-se o templo de Deus, dentro do templo foi vista a arca da sua aliança. E o que aconteceu aqui? O mesmo que aconteceu lá em Êxodo, no Monte Sinai. Relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. O mesmo evento que aconteceu lá no Monte Sinai, quando Deus entregou as tábuas a Moisés, acontece agora aqui no Monte Sião. Quando João, ao abrir e ver ali o templo, está a Arca da Aliança com as tábuas. Então o objetivo dessa revelação é clara. Qual é o objetivo da revelação aqui de Apocalipse 11, 19? Levar as pessoas a temer a Deus. Segundo o quê? Segundo o Evangelho eterno. E a garantia de Deus do cumprimento de suas promessas a todos que abraçam a redenção em Cristo Jesus. Dentre as promessas do novo pacto, a nova aliança, está a própria presença de Cristo no meio do seu povo.
E aí nós vamos para Apocalipse 14, verso 1. Diz: então viu o Cordeiro em pé no Monte Sião. Veja que agora nós temos a presença de Jesus. Apocalipse 14, verso 1, você que está acompanhando. Então viu o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam quem? Os 144 mil, que tinham o nome dele e o nome de seu pai escrito na testa. 2. E ouvi um som que vinha do céu, como o som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão. Era como o som de muitos arpistas tocando juntos. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres, e segue o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra, como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Termina o verso 5. Não mentem, são irrepreensíveis. Primeiro ponto da gente estudar então é o fundamento dessa adoração, a base dessa adoração pactual, a base dessa adoração, uma vez que você fez aliança com Deus. Então, após esse background aqui, para compreender a adoração pactual em Apocalipse 14, irmãos, e você que está em casa, é necessário que você depois, com calma em casa, leia capítulo 24, 20 até 24 de Êxodo. Ali contém a primeira definição explícita do significado de adoração pactual, adoração da aliança. Os primeiros 4 mandamentos do Decálogo são o fundamento da adoração ética do cristão. Quando você estuda a adoração pactual da primeira aliança de Apocalipse, de Êxodo, capítulo 20 até 24, percebe-se que os primeiros 4 mandamentos do Decálogo são o fundamento da adoração e da ética do cristão. O primeiro mandamento inicia justamente com a menção de Yahvé como sendo o Salvador de Israel, quando ele declara que eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Depois o que ele fala? Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, verso 2 e 3. Já o 4º mandamento declara que ele, Deus, é o Criador, quando alude ao 7º dia da semana como sendo o sábado a ser santificado em memória das suas ações criadoras em 6 dias. Abre aspas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 8 e 11. Então, você que está em casa, você que está aqui na igreja, você que tem preconceito contra o sábado ou preconceito contra os adventistas por causa do sábado, lembre-se que na adoração a Yahvé, na adoração ao Deus da aliança, no pacto do Êxodo, o sábado, além de ser o dia em que aponta para o restabelecimento do pacto edêmico, lembrando lá na criação, desempenha um papel importante no pacto sinaítico, porque ele faz esquecer os falsos deuses. É que às vezes nós demos apenas o mandamento na origem, ali em Êxodo capítulo 20, mas essa colocação do sábado, lembrando o Deus Criador, em Êxodo capítulo 23, verso 12 e verso 13, diz que ele faz também com que o povo esqueça os falsos deuses, e é o sinal, a marca da aliança entre o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus Criador e Israel. Eu poderia usar outros textos, mas eu estou usando apenas Êxodo, capítulo 31, verso 13, e Êxodo 31, verso 18, fala que este sábado, do 4º mandamento que Deus deu, é um sinal, é a marca da aliança entre Deus de Israel e o seu povo, o povo Israel. Assim, segundo o escritor La Rondelli, a redenção de Yahvé visa levar a humanidade ao retorno a uma relação de aliança, como na criação do mundo. E aí ele vai citar novamente aqui, Apocalipse 14, 6 e 7, nos
fazendo eco lá na criação de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Então, para você que está aqui na igreja, você que está aqui em casa, a demonstração da adoração de aliança em Êxodo 19 a 24 é explicada pelo próprio Deus, quando apresenta a maneira pela qual deve ser a adoração e o culto a Ele. Isso quer dizer que, além das orientações iniciais, do primeiro e do quarto mandamento sobre o tema, também há adoração de aliança por meio do segundo e do terceiro mandamento. O segundo mandamento diz como deve ser a adoração, como deve ser o culto, ao se referir ao ato de reverenciar, prostrar-se, prestar homenagem. O verbo empregado aqui para expressar essas ações é culticas. Poderia escrever ali, mas é tistaué, que significa que essa adoração, ela é uma adoração cultica. O mandamento estabelece que somente Deus deve ser adorado. E a reverência deve ser sem a presença de nenhuma imagem de escultura diante do adorador. Êxodo 20, verso 4 e 25, Êxodo 20, 23, Êxodo 23, 24 e 25, põe a forma como nós devemos adorar. Veja que o autor ele está fazendo uma relação da adoração recebida através dos mandamentos de Deus no Monte Sinai, com aquilo que nós estamos vendo aqui em Apocalipse 14, para responder como hoje em 2025 eu posso adorar de forma correta a Deus. O mesmo mandamento usa outra palavra importante que foi introduzida para cultuar ou servir. O sentido desse termo, quando relacionado a Deus ou qualquer divindade, é fazer um serviço de adoração ou um serviço litúrgico. O segundo mandamento diz que o motivo pelo qual Yahvé deve ser adorado é ser ele o Deus da aliança. Deus é o Deus do pacto, então ele deve ser adorado. E já o terceiro mandamento aborda que a adoração e culto envolve também reverência ao nome de Yahvé, de forma alguma a invocação do nome de falsos deuses. Nós devemos ter reverência no terceiro mandamento ao nome de Deus e de maneira alguma devemos invocar nome de falsos deuses. Deus, o Deus do pacto, é quem julga a irreverência do seu nome, porque esse expressa seu caráter santo, amoroso, justo e fiel. Tem muita gente brincando com o nome de Deus. Eu não quero entrar em termos hoje de sermão. Eu disse que é um estudo técnico, mas aqui é um puxãozinho de orelha, né? Para aqueles que não têm reverência de Deus, lembrando que quem julga a irreverência é o nome de Deus. E quem julga aqueles que invocam nome de outros deuses é o próprio Deus do pacto, é o Deus Yahvé. Por isso, a adoração pactual em Êxodo é descrita como, primeiro, adoração unicamente a Deus, por ele ter remido a Israel. Segundo ponto, devoção e culto somente a Deus, Yahvé. Por quê? Porque ele é o Deus do pacto, ele é o Deus da aliança. Terceiro, o respeito ao nome de Yahvé, o juiz, porque por meio do seu nome se estabelece o pacto e a adoração por invocá-lo. E quarto, a adoração a Deus por meio da santificação do sábado, porque o sábado é o sinal da aliança entre Yahvé, o Criador, e Israel, o seu povo criado e redimido. Então, até aqui nós falamos da adoração da primeira aliança, e os 4 primeiros mandamentos é a base dessa adoração perfeita, santa, aceita pelo próprio Deus. Na relação tipológica entre os livros de Êxodo e Apocalipse, Jesus é o Moisés escatológico do livro de Apocalipse. E é por intermédio de Jesus que se estabelece a nova aliança entre Deus e o seu Israel, agora Israel, que é a igreja, formada de judeus e gentios crentes.
Base bíblica, Apocalipse capítulo 5. Jesus agora é esse novo mediador dessa nova aliança, o Moisés escatológico. Apocalipse 5, 9 a 11 declara que a redenção foi por meio do sangue remidor do Cordeiro. E no decorrer do livro, a menção ao Cordeiro sempre evocará o preço pago para libertar o seu povo e o estabelecimento da nova aliança no seu sangue. Stefanovich, ele escreve isso em 2002, ele tem base bíblica em Mateus 26, 26, 28, Marcos 14, 22 a 26, Lucas 22, 14 a 20 e 1 Coríntios 11, 23 a 25. Agora, muita atenção nesse estudo aqui. Você que está em casa, com isso, o Apocalipse 5 e 14 descrevem uma adoração e culto pactual a Deus e ao Cordeiro, pelo fato de que a divindade restabeleceu a relação com a humanidade, que abraça a aliança eterna do Pai, do Filho, em prol da raça perdida. O que é visto até aqui diz a respeito à existência de uma adoração de aliança, uma adoração pactual, tanto pelas cláusulas da aliança, como no seu cerimonial. Entretanto, o texto de Êxodo 23, 24, 32 e 33 contribui para trazer que, além da existência do pacto entre Yahvé e Israel, pode haver também um pacto entre falsos deuses e Israel. Aqui aparece novamente um alerta para nós sabermos o resultado da adoração entre falsos deuses e Israel. A Bíblia diz: não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme sua obra. Depois, não farás alianças nenhuma com eles. Eles quem? Nações cananitas, né? Nem aliança com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra. Para quê? Para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será por cilada. Êxodo 23, 24 e 23. Esses versos, irmãos, eles associam a adoração ao culto com aliança. Nesse caso, Deus diz que participar de uma adoração ou culto a falsos deuses, ou obedecer às suas ordens, é praticar e é entrar em uma relação de aliança com eles. Com esse pensamento, se verá como a adoração pactual é uma adoração ética, também aqui na missão da igreja de Apocalipse 14. A definição de Apocalipse 14, adoração pactual, ética, por quê? Porque inicia revelando a adoração e a vida impoluta dos 144 mil no Monte Sião. Ela é descrita com características que envolvem princípios bíblicos, que fazem parte dos 10 mandamentos. O texto afirma: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na testa escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula esse grupo. E todos nós, a vontade de cada um de nós é ser pertencente a esse grupo, sim ou não? Você que está em casa, é a certeza de quem foi salvo, é a certeza de quem aceitou a justiça de Cristo imputada sobre si, e está ali diante do Cordeiro agora. E aí o capítulo 14, verso 1 continua dizendo: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz. A mensagem desse anjo, esse anjo não é um anjo literal, é um mensageiro, ou um grupo de mensageiros. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e a fonte das águas.
pois ele termina dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? A princípio, a definição de adoração ética deve ser compreendida dentro do próprio capítulo. Apocalipse 14, 1 a 5, diz que 144 mil fiéis, eles estão aonde? Estão junto ao monte de Sião. Eles são aqueles que foram redimidos entre os homens. Primícias para Deus, primícias para o Cordeiro. Em seu contexto, indica que são eles que perseveraram em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os 144 mil descritos aqui diante do Cordeiro, diante de Deus, são aqueles que perseveraram até o fim. Em fazer o quê? Em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto apresenta uma definição de adoração ética. Primeiro, uma verdadeira adoração pactual é ética, por quê? Porque reconhece a Deus como Redentor e Criador, graças ao Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje dizem que adoram a Deus, mas é evolucionista. Não acredita na criação perfeita do mundo em 7 dias literais. Quando perguntado quem vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, ele fica em dúvida. O criacionista não tem dúvida, primeiro vem a galinha, é claro. Somos criacionistas por natureza, porque Jesus revela que a criação perfeita foi feita em 7 dias literais. Segundo ponto, essa adoração também é ética por estar fundamentada nos primeiros 4 mandamentos da lei de Deus, sendo então a resposta de perseverança a obediência e fidelidade. E por que é importante pregar isso? Na primeira missão, lembrando que Deus é um Deus criador. E por que surge em 1844? Olha para mim, foca para mim. Todos que estudam sabem que por volta de 1844, quando essa igreja começa a pregar que Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, por isso ele deve ser adorado, começam os primeiros ensaios do evolucionismo moderno. Darwin vai fazer os seus primeiros ensaios por volta de 1844. Por volta de 1844 nasce Nietzsche, o pensador que diz que as 2 tábuas da lei de Deus deveriam ser quebradas. Por esse meio nasce ali também o espiritismo moderno. Deus sabia das heresias que entrariam dentro da cristandade. E tem muitos que aqui no segundo ponto, ela também é ética, essa adoração, por estar fundamentada nos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, sendo então a resposta de perseverança, obediência e fidelidade, quando tem igreja que anularam esses mandamentos de Deus, falsificaram esses mandamentos de Deus, mudaram os 4 primeiros mandamentos de Deus, e pregam para milhões e milhões de pessoas que aceitam isso de bom grado. Outros que se dizem evangélicos e protestantes, diz que essa lei já não vale mais nada. Entendeu a importância? Terceiro, 4º ponto a ser discutido. A primeira característica aqui, pactual da aliança de Apocalipse 14. Adoração pactual e ética por reconhecer Deus como Redentor e Criador. Se a pessoa não reconhecer Deus como Redentor, não reconhecer Deus como Criador, ele mente quando fala que é um adorador de Deus por meio da graça dele, de Deus, salvação gratuita. Para a Bíblia, em especial, o caso de Apocalipse, o Evangelho eterno de Deus, é que oferece a justiça de Jesus Cristo para a salvação dos pecadores. Essa justiça envolve méritos de sua vida e sacrifícios perfeitos oferecidos a Deus em lugar do condenado culpado. É Ele que nos representa, é Ele que assume o nosso lugar. A oferta de Cristo satisfaz a justiça punitiva divina por ser uma oferta vicária, expiatória e penal. Base bíblica, Romanos 3, 21, 26, Romanos 4, 25, Romanos 5, 1, 8, 9. Eu poderia citar pelo menos 10 textos bíblicos. Jesus é o Cordeiro perfeito como representado no Antigo Testamento. Jesus é o sacrifício perfeito como mostrado no Antigo Testamento. E que agora se encontra onde? O Cordeiro perfeito em frente ao trono de Deus, como sacerdote para aplicar a sua justiça ao que crê. Aqui em Apocalipse 3, 20, 5, 5, 9, 10, Apocalipse 8, 3, 5. Ele está diante do trono divino,
E o que tem ali no trono ali? A Arca da Aliança. E o que contém a Arca da Aliança? Os 10 mandamentos do pacto sinaítico. Dessa forma, a justiça salvífica do Evangelho eterno é simbolizada pelas vestes de salvação e implica que o crente é justificado e santificado por meio da fé em Jesus Cristo. Por isso que nós temos na adoração pactual, também no novo pacto, na nova aliança, guardar os mandamentos de Deus. Não tem como guardar os outros 6, se não guardar os primeiros 4 mandamentos de Deus, porque é a base da aliança entre Deus e o seu povo. E eu tenho que ter a fé em Jesus, porque somente através de Jesus eu posso ser remido dos meus pecados, e é Ele que está lá, diante do trono e diante da arca que tem os 10 mandamentos. Só se desenhar para ficar mais fácil. Segundo ponto, que a adoração ética e pactual em Apocalipse 14, aqui na segunda característica, a verdadeira adoração pactual é ética por ela ser fundamentada onde? Nos 4 primeiros mandamentos do Decálogo. Ela é uma resposta de perseverança que envolve obediência e envolve fidelidade. Também aqui na nova aliança. Por isso que está lá. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os seus mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, principalmente aqui no pacto da aliança. Alguém guardou? Sim. 144 mil é um número simbólico, porque quando João ele olha novamente, ele vê uma grande multidão que guardaram os mandamentos de Deus e tiveram a fé em Jesus. Refletindo esse pensamento e ampliando o que escreveu Paulien aqui, em 1998, ele diz, há nos primeiros 4 mandamentos do Decálogo 3 motivações para perseverança, obediência e fidelidade, que encontra alusões em Apocalipse 14, versos 6 e 7, Apocalipse 12, 1. No primeiro mandamento existe a motivação da salvação, e a obediência é a resposta pelo que Deus fez pelos escravos do pecado. O texto diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Lá em Êxodo, esse mandamento está em paralelo com o Evangelho eterno de Apocalipse 14, verso 6. Existe uma motivação de julgamento, pois o segundo mandamento apresenta a razão. Deus visita a iniquidade nos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. Existe também o conceito de julgamento do 3º mandamento, ao dizer, o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. Em ambos os mandamentos há consequências da desobediência. Nos mandamentos tem consequência da desobediência. E o mesmo aparece em Apocalipse 14, verso 7, e verso 9 e verso 11, ao afirmar que Deus é o juiz, porque chegou a hora do juízo, vindicador e destruidor. A terceira e última motivação para a obediência é a criação. O texto diz, para lembrar-te do dia do sábado. Lembra do dia do sábado para o santificar, pois é o 7º dia, é o sábado do Senhor, teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Onde? Êxodo capítulo 20, verso 8 até o verso 11. O mesmo aparece em Apocalipse 14, verso 7, quando afirma, adorai, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. Em resumo, irmãos, se você que está em casa, tem-se em ambas as passagens salvação, tem juízo e tem criação. Tanto no que nós temos no primeiro pacto, lá no Monte Sinai, Deus entregando ali as tábuas para Moisés, quanto aqui, em Apocalipse. Isso significa que a resposta motivacional por aquilo que Deus fez, faz e fará é uma adoração. Porém, não é qualquer adoração. Não é qualquer adoração. A adoração que Deus espera de seus filhos e filhas no presente é a adoração pactual, a adoração de aliança, que se volta biblicamente à ética. Essa ética é expressa em perseverança na obediência
aos seus mandamentos e na fé em Jesus Cristo, como nós vimos até aqui. É a forma mais básica de adoração a Yahvé, o Deus da aliança, encontrada na Bíblia. É a forma mais básica. Dessa forma, o convite à adoração de Apocalipse 14, versos 6 e 7, Apocalipse 12, verso 12, é um apelo para uma adoração pactual, estabelecido nos valores éticos de Deus. E indo para o final dessa mensagem, precisa-se ainda observar as consequências da falsa adoração, como são revelados aqui em Apocalipse 14, 9, 10 e 11, e Apocalipse, e versos 17 e 20, né? Em Apocalipse 14, 17 a 20, é dito que, pela vinda de Cristo, nas nuvens do céu, os adoradores da besta e da imagem, e aqueles que recebem seu nome ou sua marca, são, feito o que com eles? São recolhidos como uvas, jogados no lagar da ira do juízo, punitivo e destruidor dos ímpios. Durante esse julgamento final, em Apocalipse 14, verso 9 e 11, segundo Rodrigues, os ímpios são descritos como não tendo descanso nem de dia nem de noite. E ele coloca uma sátira aqui. Foi oferecido para eles o descanso do sétimo dia como memorial do Deus Criador e Redentor, para que eles se esquecessem dos falsos deuses. Não aceitaram o descanso na hora certa, o mandamento na hora certa, e agora não descansam nem de dia nem de noite. A falta desse descanso é a rejeição do sangue do Cordeiro para a libertação de seus pecados e do poder do dragão. Enquanto eles são incapazes de descansar, o povo de Deus experimenta descanso. Por esse motivo, irmãos, os redimidos são recolhidos como cereal maduro da seara do celeiro de Cristo, por ocasião de seu segundo advento. Eles se encontrarão junto ao mar de vidro no céu, cantando o cântico de Moisés, isto é, o cântico do Cordeiro. Apocalipse 15, 2, 3 e 4. A diferença entre ambos os tipos de adoradores terá como resultado a separação daqueles que são justos e fiéis. Daqueles que são injustos e infiéis. Serão separados esses dois grupos. Com redenção eterna para os justos e punição de consequência eterna para os injustos. Perceba então que nós passamos por, como eu disse, um artigo, um estudo de até aqui 85 páginas. Eu tentei transformar aqui numa mensagem para fazer um alerta para esta igreja, para você que está assistindo em casa, para mim também, de como é a verdadeira adoração. Temei a Deus e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. Dar glória a Ele. Tudo que nós aprendemos aqui, fazendo um eco compacto da primeira aliança no Monte Sinaítico, onde a base são os 4 primeiros mandamentos de Deus. Não diga jamais que os mandamentos de Deus foi anulado porque é a base do pacto sinaítico e a base também do pacto com os 144 mil, que representa você e a mim, que é o meu e o seu desejo de estar ali junto, diante do Cordeiro. Ao observar a existência de uma relação literária, temática e teológica, bem como a presença de ecos e símbolos entre Êxodo e Apocalipse, fica evidente que o tema da aliança de Deus com o seu povo está presente em Êxodo, está presente em Apocalipse, por isso deve ser pregado hoje. A definição de uma adoração pactual ética se dá conceitualmente por meio da relação de aliança entre Deus e a humanidade, tendo como fundamento a ética dos 10 mandamentos, o decálogo. Se eu fosse para continuar o estudo entrando na outra tábua, 6 mandamentos, não tem como você adorar a Deus se você continua matando as pessoas, não tem como você fazer uma adoração perfeita a Deus se você continua roubando as pessoas, não tem como você ter uma adoração perfeita a Deus se você desonra seu pai e sua mãe, não tem como você ter uma adoração a Deus se você adultera, não tem como você ter uma adoração perfeita a Deus se você mente, não tem como você ter uma adoração a Deus se você cobiça.
Não diga jamais que a lei de Deus foi abolida, porque senão você perde a base do pacto, da aliança, da adoração, que é no Monte Sinai e é aqui também. Ou seja, a forma mais básica da adoração ética é a submissão, é a obediência, é a fidelidade aos mandamentos de Deus, conforme apresentado em Êxodo, conforme apresentado em Deuteronômio, conforme apresentado aqui em Apocalipse e apresentado em toda a palavra de Deus. Essa adoração ética também se apresenta em relação à fidelidade a Cristo em meio às provações e perseguições. Perseguições essas instigadas por Satanás e seus agentes. Assim, diante de uma crise que envolverá a adoração, à besta, sua imagem e ao dragão, como você vai se comportar? Qual é o teu fundamento de resistência? A questão fundamental dessa adoração ética é a perseverança em meio à rebelião, apostasia e pecado nos últimos dias. A obediência que Deus espera não é uma resposta legalista, mas uma resposta de fé em Jesus Cristo. Como Paulo também afirmou em Romanos, capítulo 1, verso 3 a 5, eu estou indo para o final, diz, por meio dele, recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra ao seu nome. Romanos 16, 26, mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram, e o Deus eterno ordenou, é uma ordem, é anunciada aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Tal obediência se manifesta pelo temor, no ato de glorificar a Deus, bem como na ética da perseverança, obediência, fidelidade e uma fé cristã impoluta. Tal vida de adoração pactual ética é dependente da graça de Jesus Cristo, pois só ela preparará o crente para receber a vinda do Cristo. Conclui-se, irmãos, que uma adoração pactual é uma adoração ética. Primeiro, quando reconhece Deus como Criador e Redentor, graças ao Evangelho eterno da salvação de Jesus Cristo, sendo que por meio dele o crente é investido como um reino de sacerdotes. E dois, quando é fundamentado na fé de Jesus e a fé em Jesus e nos 4 primeiros mandamentos do Decálogo, sendo uma resposta de perseverança, obediência, fidelidade, testemunho público de seu amor e devoção a Yahvé. Nesse sentido, semelhantemente a Israel, que se comprometeu a obedecer a Deus junto ao Monte Sinai, em Apocalipse 14, há um chamado de compromisso pactual, ético, junto ao Monte Sião, para o cristão que decide a viver a liberdade, a lealdade, a adoração, reverência e santidade a Deus. Esse compromisso não é qualquer compromisso, mas sim um compromisso de amor, que adora e que se expressa na fidelidade aos reclamos da justiça da santa lei de Deus. Em tempos em que cristãos têm se apresentado diante de Deus para adorar, e cada vez mais a ênfase dessa adoração tem sido no formato das manifestações culticas, negligenciando aquilo que Deus considera de valor eterno na adoração a Ele. A mensagem de Apocalipse 14 vem de encontro com a religiosidade contemporânea. Amém? Você quer ser os 144 mil, quer ou não quer? Você de qualquer denominação quer ser 144 mil, quer ou não quer? Eu sei que você quer. Portanto, eles foram aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Eles são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Eles serão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa é a verdadeira adoração pactual e ética que Deus espera de você, porque Ele vai cumprir, Ele cumpriu e estará cumprindo a parte dele na aliança. Cabe você e a mim cumprir a nossa. Que Deus abençoe. Amém? Um abraço da Igreja Adventista para você que está em casa. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.